Olá, sou o professor Marcelo Bonfim, especialista e supervisor clínico em terapia cognitivo-comportamental, e vou falar agora sobre um dos transtornos de ansiedade mais comuns, que é a síndrome do pânico. O ataque de pânico é o surgimento de ansiedade acerca do que acontece em seu corpo. Ele pode ser definido como medo das suas próprias sensações. As pessoas que passam por um ataque de pânico podem sentir falta de ar, fortes batimentos cardíacos, zunidos, calafrios, sufocamento, engasgamento, suor, perda do controle sobre a bexiga, náusea, dores no peito e frequentemente associada também uma sensação de ruína impeditiva. Para a terapia cognitivo-comportamental, não são as sensações em si, não são as sensações fisiológicas que são o gatilho para o pânico, e sim o significado que a pessoa dá à sensação. É muito comum, por exemplo, quando uma pessoa tem os batimentos cardíacos acelerados, e ela tem, de certa forma, já uma hipervigilância dessa sensação, ela ter o pensamento, e se eu tiver um infarto? E se isso for um problema sério? Em virtude desse pensamento, essa sensação física se intensifica e essa pessoa busca desesperadamente um hospital, um socorro, porque ela teme estar próxima a falecer. É muito comum a incidência de diversas consultas em pronto-socorros no final de semana, em virtude de medos ligados à ansiedade que a pessoa catastrofiza como uma possível morte, algo nesse sentido. Quando chega ao hospital, ela tende a se acalmar, o médico costuma dizer que é estresse, mas mesmo assim ela começa a hipervigilar esses sintomas no dia a dia. Então, as crises de pânico, elas são caracterizadas como o início repentino de medo ou desconforto, envolvendo uma série de sensações físicas e emocionais. Há uma sensibilidade à ansiedade elevada, esse medo do medo, que é um contribuinte importante para a manutenção, que é visado na terapia cognitiva. Existem alguns elementos chaves da base cognitiva do pânico. Então, primeiro, uma consciência aumentada e um monitoramento de algumas sensações físicas ou emocionais. Então, se a pessoa associa o aumento dos batimentos cardíacos, que é uma reação normal, que acontece com a gente o tempo inteiro, basta eu correr, basta eu ter qualquer esforço, que os meus batimentos cardíacos vão acelerar. No dia a dia, a gente tem uma série de ativadores nesse sentido. Porém, a pessoa que tem pânico, ela começa a, de certa forma, ter uma consciência aumentada a isso. Então, se esse sintoma aparece, ela tende a pensar que pode ter uma nova crise. Então, essa interpretação errônea, catastrófica dessas situações, aumenta o movimento mesmo interno de inquietação, e a pessoa começa a ficar cada vez mais desesperada. E existe uma incapacidade de reavaliar e corrigir a interpretação errônea. Uma das sensações mais comuns do pânico é a sensação de sufocação, onde a pessoa sente, em virtude de estresses ou de uma briga ou qualquer situação que possa ter gerado um aumento das sensações fisiológicas, ela tende a associar uma reação fisiológica normal a uma possível catástrofe. Com o tempo, essas sensações, a pessoa começa a ter uma intolerância enorme a elas. Então, se de alguma forma isso acontece em algum contexto, no trabalho, num transporte público ou em outra situação, ela começa a desenvolver o que a gente chamamos de agorafobia, que é o medo de praça pública. Então, se a pessoa teve um ataque de pânico, por exemplo, no metrô, ela tenderá a evitar isso, porque ela pensa, se eu estou ansiosa, vai acontecer novamente. Então, como se desenvolve um transtorno de pânico e agorafobia? Primeiro, a pessoa percebe o surgimento de tontura, dificuldade para respirar, tremor, náusea, zunidos, batimentos cardíacos rápidos, fraqueza devido ao estresse e doença. Há, primeiro, essa percepção, que houve uma alteração fisiológica, que
passa por uma avaliação cognitiva. A pessoa pensa que algo terrível está acontecendo, está ficando louca, está morrendo, está perdendo o controle e começa a ficar alerta a quaisquer sensações, fica exageradamente centrada em sentimentos ou sensações internas. Dessa forma, a crise aumenta, né, o aumento de sensações físicas e da preocupação, que leva aos alarmes falsos, às distorções cognitivas. Isso indica que eu estou ficando louco, eu estou perdendo o controle, estou morrendo, estou tendo um ataque cardíaco. E a constatação do pânico. Há algo terrivelmente errado comigo. Então, isso, né, essas crenças começam a serem ativadas em uma série de circunstâncias. Então, o pessoal começa a antever a ansiedade. Então, se você vai para um evento que você costumou ficar ansioso, por exemplo, você teve um ataque de pânico no trabalho em virtude de estresse, retornar para o trabalho começa a ficar muito difícil, porque a sua preocupação aumenta, né, em virtude desse evento, que você acredita que vai ter novamente um ataque de pânico se você estiver nesse local. E aí a pessoa começa a utilizar alguns comportamentos de segurança, começa a depender de outras pessoas, você já não consegue mais sair sozinho de casa, a pessoa não consegue mais ou dirigir, ou passar por pontes, ou mesmo usar transporte coletivo sem estar acompanhada por alguém, porque ela pensa que se essas sensações aparecerem e eles não vão conseguir lidar com isso, eles podem passar muito mal e não vão ter socorro. Então, esses comportamentos de segurança, que na verdade são comportamentos que mantêm a pessoa, né, nesse transtorno de ansiedade, faz com que a pessoa busque confirmação de outras pessoas, né, começa a ficar cada vez mais dependente. E a pessoa acredita que esses comportamentos de segurança impedem que as coisas saiam do controle, né? Eles me protegem, né? A pessoa começa a tomar medicamentos ou sair, né, com medicamentos, acreditando que isso possa ajudar. E quando as sensações aparecem, quando elas saem, né, do seu controle, ela evita ou tenta escapar, né, desse desconforto. Então, os ataques de pânico, né, só para retomar, essas sensações são inócuas, as sensações físicas são, né, não são perigosas, mas em virtude da interpretação dessas sensações, né, ataque cardíaco vai gerar um ataque cardíaco, a sensação de sufocação, né, a pessoa vai perder o ar né, e vai vir a óbito, que é impossível de acontecer, bem como tortura e vertigem, que são reações que acontecem, né? Se você de certa forma ficar algum tempo sem comer, você pode ter esse sintoma. A pessoa com pânico tende a associar a uma possível catástrofe. A terapia cognitivo-comportamental tem protocolos baseados em evidências, né, para ensinar a pessoa, a psicoeducá-la sobre como funciona o ataque de pânico e desenvolver ferramentas, né, para vencer esse transtorno e ter a melhor vida, né, possível, sem essas crenças que tanto fazem mal. Então é isso, essa é uma explicação de como o pânico funciona, com a visão da terapia cognitivo-comportamental. Algum comentário, sugestão, dica é só fazer no link abaixo e até a próxima.